Em 2008, eu trabalhava num caderno de jornalismo narrativo, cultural, chamado Gazeta Alt. E nessa época nós decidimos fazer uma matéria investigando um pouco mais sobre a figura do jagunço em Cascavel, né? É, a redação era composta ainda por gente muito jovem, então nós só ouvíamos isso de outras pessoas. E quando nós começamos a investigar essa figura do jagunço, teve um nome que se sobressaiu, que era o do Marins Belo. E nós começamos então a procurar pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com essa figura, para entender quem ele era, porque se fala dele sempre de maneira muito mítica, né? Muito lendária, né? Então é sempre, eu ouvi falar, né? Eu soube de alguém que contou isso, né? Mas, né? Nunca de maneira muito direta, né? Então foi uma grande dificuldade primeiro conseguir fontes de informação sobre o Marins Belo, quem de fato era. E nesse tempo nós conseguimos captar, inclusive em vídeo, alguns depoimentos de algumas pessoas falando sobre a figura do Marins Belo. Nesses depoimentos, a gente descobriu primeiro que a figura do jagunço não era, né, aquela do cara que está fora da lei, né, que ele segue as suas próprias regras ou que segue a voz de um vilão em especial, né? Na verdade, a figura do jagunço cascavelense é uma figura do Estado, né? Então você tinha o jagunço do Banestado, o jagunço do INCRA, o jagunço da determinada companhia, determinada fundação, determinada associação. O jagunço eram esses profissionais institucionalizados que resolviam de uma maneira ou outra os problemas que pela lei e pela ordem não se conseguia. E o Marins Belo, a primeira informação oficial que nós conseguimos, em meio a várias narrativas, né, é que ele de fato foi um funcionário do Banestado. Ele era um funcionário do Banestado e mais tarde ele também recebeu uma carteirinha de colaborador da polícia, né, o que lhe dava autorização, né, para andar armado. E ele foi declarado chefe de quarteirão, ou seja, ele era uma espécie de guarda, né, de vigia de um determinado bairro da cidade. Então, isso é o que se tem de oficial. Entretanto, as histórias vão muito além disso, né? Ele sendo um jagunço nesses termos, né, era responsável por eliminar os conflitos existentes entre os poceiros, que eram as pessoas que estavam nas terras, né, ocupando com suas famílias, com suas casas, né, com seus filhos, produzindo naquela terra, né, que seria, de certa forma, uma espécie de antigo MST, antes do MST em si, e quem tinha o papel, né, como propriedade daquela terra. E isso era muito comum aqui em Cascavel nos anos 50, né? A cidade foi oficializada em 52, se eu não me engano. Mas nesse período o que acontece? O Estado, né, se eu não me engano, na época do governo Lupion, deu a posse da terra, o título da terra para muitas pessoas que na verdade não moravam aqui, né? Porque teoricamente eram terras sem proprietário. Então o que acontece? O Estado, através de figuras como o Marins Belo, garantia aos novos proprietários que recebiam os títulos das terras pelo Estado, né? O Marins Belo ia lá com a sua equipe, né, para retirar essas pessoas que estavam nessa terra. Inicialmente, né, a história que se conta é que existia um diálogo, né? Então, né, o Marins Belo e a sua equipe, que na verdade eram outros jagunços contratados na época, iam até o local e pediam para você, olha, né, você não é o dono dessa terra, né, você tem que sair daqui, né? Mas em verdade não era assim que acontecia, né? Então se existia algum diálogo era muito pequeno, né? E na maior parte dos casos essas famílias eram expulsas na força, né? E se recusassem a sair, no outro dia tinha gado que, né, era morto, né? Que era os porcos, né, eram mortos. E nós tivemos relatos, inclusive, de casas que foram incendiadas para forçar as famílias a sair dessas terras, né? E é isso um pouco que esses personagens contavam para a gente.
O interessante é que muitas das histórias que nos contaram, quando chegava o momento da gente gravar efetivamente, as pessoas não queriam mais. Né? As pessoas, não, essa história só contei para você, né? Só contei para vocês, né? Não quero ir além disso, né? E aí quando ia para o vídeo, para gravar o vídeo, a pessoa, não era bem assim, né? Ele estava cumprindo a lei, era a função dele, né? Os primeiros contatos, né, foram complicados, né, porque as pessoas a princípio não queriam falar sobre, né, a gente sabia que aquela pessoa às vezes, né, tinha tido contato, conhecia. Depois de uma certa conversa, né, para mostrar que a nossa ideia era tentar entender a figura, nós de fato não conhecíamos quem eram esses jagunços, quem era Marins Belo, a gente queria saber quem que era. Até que as pessoas começavam então a contar essas histórias, né? E essas histórias começaram a crescer, e a gente falou, não, tem muito material que vale a pena a gente contar aqui, né? E aí, só que no momento de fazer a gravação, no momento de a gente registrar isso, as pessoas recuavam, né? Ou contavam histórias bem mais leves, né, sobre o período, né? E o entendimento que a gente teve, claro, que as pessoas sentiam que estavam contando coisas que não poderiam contar, né? Tinham medo mesmo. Imagina, essa é a história de Cascavel dos anos 50, 60. As pessoas em 2008 ainda tinham receio de falar sobre isso porque entendiam que corriam algum tipo de risco, né? Não queriam dar com, né, a língua nos dentes, né? Enfim, achavam que estariam traindo alguém, né? Essa era a sensação que a gente tinha. Então as pessoas, não, melhor não... Isso não é para câmera, né? Isso é para vocês entenderem quem era e tal, né? Mas a figura que foi se delineando era a seguinte, que o Marins Belo era um funcionário, né, do Banestado inicialmente, depois ele atuou como fiscal da Gleba Pinho e Terras e era responsável por cuidar dos pinheiros que existiam nessas propriedades, né, vinculadas ao Banestado e depois à Gleba Pinho e Terras, porque era muito comum no período o roubo desses pinheiros, né, durante a noite, né, as pessoas iam lá, cortavam para vender a madeira. Então ele era responsável por preservar esses pinheiros, né? E depois, claro, também passou a exercer essa função para o Estado de retomada de propriedades, né? Com a sua equipe, com os seus jagunços, né? Enfim, né? Com seus contratados. Então ele exercia essa dupla função oficialmente, né? Os termos que isso ocorria, que é onde a área nebulosa. Mas é importante também comentar que, inclusive na nossa reportagem, ele agiu como um aliado das polícias na época, inclusive vigiando e perseguindo pessoas no contexto dos anos 50, para a ditadura militar. Nós temos um relato do Aloísio Palmar, que era o jornalista e pesquisador do período, que na época tinha vínculos também com o Partido Comunista, que ele estava na região de Cascavel e Foz do Iguaçu, inclusive porque ele estava sendo procurado, né, pela polícia, ele tinha mandado de prisão expedido para ele, e ele estava numa localidade aqui entre Cascavel e Toledo, que eu confesso que eu não me recordo o nome, mas ele estava escondido ali, né? E inclusive fazendo um trabalho ali, enquanto estava ali, que não tinha ligações políticas. Ele estava trabalhando numa parte de pesquisa de áreas, de terrenos, né, de medições, então não era uma atividade essencialmente política, mas claro que ele tinha esses vínculos. E consta que depois de muito tempo, né, investigando documentos, que o Marins Belo foi instruído a vigiar essa propriedade, né? E tanto é que o Aloísio conta que um dos seus colegas, né, fala assim, ó, tome cuidado porque o Marins está de olho, toma cuidado que o Marins está na região, né? Então já se sabia que ele era alguém que devia se ter um certo cuidado, né? Porque daí depois, inclusive, quando o Aloísio efetivamente foi flagrado, de certa forma, no centro, perto da rodoviária aqui de Cascavel, o Aloísio conta que o Marins
é quem indica ele para os policiais. Não, prendam este porque ele tem ligação com o Partido Comunista. E o Aloysio conta que ele foi pego naquela circunstância ali, foi espancado e que o Marins teria feito parte desse espancamento, né? Informação que depois, inclusive, a viúva, quando nós vamos entrevistá-la, a dona Dalva, nega, diz que ele não sabe disso ter acontecido. Mas o Aloysio conta que sim, que isso que aconteceu. Que o Marins não participou da sua tortura depois, mas que nesse ato da prisão ele fez parte. Então ali fica claro que o Marins possuía ligações com a polícia, ele era um agente da polícia, de certa forma, né? Ele não era um policial, mas ele tinha a carteirinha, né, de agente de quarteirão, o que permitia que ele tivesse armas. E ele andava muito bem armado, sempre andava com armas pesadas, né? Pelo menos uma em cada lado do corpo, né? Duas armas, uma 40 e uma 44. Andava ainda com uma 38 atrás, no coldre, e mais duas armas nas botas. Então ele andava muito bem armado. E consta também que ele era muito bom atirador, tanto ele quanto a sua esposa, a dona Dalva. Diz que, alguns relatos que nós tivemos, diz que ele colocava o cigarro na boca e ela cortava o cigarro com uma bala de revólver, né? Ou que ela jogava a moeda para cima e ela acertava a moeda com o tiro, né? Histórias que contavam também no período, né? E a figura do Marins Belo também era muito emblemática pela maneira como ele se vestia. Então, há relatos de que ele sempre se vestia de roupa social, e que também usava muito terno de linho branco com um chapéu Panamá branco, o que era incomum numa cidade que era só terra, né? E andava de jipe, enfim, né? Então ele tinha também uma imagem muito emblemática. E as pessoas, como sabiam que ele era alguém que pelo menos andava armado, ele acabou criando uma figura de autoridade, né? E as pessoas falavam, vamos parar de brigar porque o Marins está chegando, né? Vocês param de falar essas bobagens porque o Marins está chegando. Nós tivemos alguns entrevistados que contaram pra gente que se falava para as crianças, né? Chegou a hora de você dormir, porque senão nós vamos chamar o Marins. E as crianças, você precisa comer, porque senão vamos chamar o Marins. Então é uma figura que virou uma lenda na história de Cascavel, né? Então a história do Marins, ela é uma história contada nas entrelinhas, né? Então, por exemplo, os personagens contavam coisas assim, era um cara muito amigável, um cara muito acessível, né? Eu tinha um comércio que sempre vendi para ele, sempre foi um cara que pagou direitinho, alguém que amava a sua família, que amava os seus filhos. A gente ouvia as histórias, né? Dizem eles, né? A gente ouvia as histórias que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, né? Que teve um acidente com um tiro aqui, que morreu um ali, né? Mas sempre foi um cara muito acessível, um cara muito bacana. Então a gente não conseguia o depoimento direto, né? Mas a gente percebia na fala das pessoas, né, que existia uma história que não estava sendo contada efetivamente, né? E que elas sempre terceirizavam para outras pessoas, mas essas outras pessoas nunca tinham nome, né? Então assim, eu ouvi falar que aconteceu isso, eu ouvi falar que aconteceu aquilo, né? Então o que a gente conseguiu levantar efetivamente era isso, né? Que era um personagem ligado ao Estado. Nós temos que lembrar que, né, o jagunço não era uma figura de fato fora da lei, né? Era um instrumento da lei, né? Vinculado ao Estado, que fazia o trabalho sujo, de certa forma, né? De retirar as pessoas das propriedades, de eliminar os conflitos de terra, seja pela forma como fosse, enfim. E talvez a personagem principal, né, que nós ouvimos nessa história foi a dona Dalva, que era esposa, né, do Marins. E uma figura que de fato nos impactou muito na época, porque ela era uma figura que transparecia uma serenidade, né? Uma pessoa muito, muito leve e muito amigável, inclusive, né? E ela conta uma figura muito diferente do Marins, né? Ela fala que ele foi sempre um excelente pai, né? Que foi alguém que, inclusive, adotou muitas crianças, né? De famílias que não tinham condições de
de manter, sempre ajudou muitas outras famílias, né? Mas ela não nega que houveram conflitos. Inclusive, ela conta uma vez em que eles foram fazer um trabalho de recuperação de propriedade e que durante a madrugada eles foram surpreendidos com uma troca de tiros, né? É, passaram quase 2 horas em uma troca de tiros e ela estava grávida, né, de um dos filhos, que ela até conta que quase que o filho nasce durante a troca de tiros, né? Mas que como eles estavam preparados, inclusive ela conta que o acampamento deles foi montado numa área um pouco mais baixa de terra, para que justamente, se caso fossem surpreendidos por tiros, esses tiros passassem por cima, então eles tivessem algum grau de segurança. Então é evidente que se existia uma preparação para esses conflitos, é que eles existiam. Se fosse algo pacífico, não havia necessidade de uma preparação desse jeito, né? Para passar a noite, né? Então, e ela comenta, inclusive tem uma passagem que ela comenta que teve alguém que se acabou fazendo uma graça com o Marins e que o Marins meio que levou numa boa e ela não levou, pegou o cara, deu uns tapas nele, colocou num porta-mala e entregou na polícia. E ela fala, eu entreguei, meio machucado, mas entreguei, né? Então, de novo, né, é uma história contada nas entrelinhas, né? E aí fica a história, né? O Marins acaba sendo uma figura muito importante para a história de Cascavel, porque representa muito bem, né, como foi o início da história de Cascavel, uma história violenta, uma história complexa de se compreender, com figuras, né, agindo de maneira muito dúbia, né? Amigável para uns e não amigável para outros, né? E que é próprio da cidade de Cascavel, né? Uma cidade que tem muito disso. E a história do Marins, na verdade, é a história de vários outros personagens, né? Outros jagunços do período. O Marins era um, né? Talvez que ficou conhecido pela sua presença, né? Que era um cara entroncado, né? Meio baixo, meio gordo, como eles descrevem, né? Mas que também tinha outros jagunços no período, Bernardino, Vesgo, Cor-de-Rosa, né, que eram personagens também muito temidos no período e cuja história vai ficar para sempre nessa área nebulosa, onde ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Nessa reportagem você chegou a descobrir... Só um pouquinho, Fer. Tem que subir um pouquinho o evacuador. Vou cortar então. Cortando e começamos o arquivo. Alguém tem água? Um dos objetivos da matéria era justamente conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, conhecer como que ela foi fundada, né? E eu acho que a história dos jagunços está completamente entrelaçada a isso. E a gente contou um pouco dessa história através, claro, da figura do Marins Belo, mas que se estende por outros personagens também, né? Como o Cor-de-Rosa, Bernardino, Vesgo, né? São nomes ou apelidos, né, que foram dados a esses personagens que tiveram um papel muito ativo, né, na construção da cidade, né, nessa figura do jagunço. E a matéria, ela repercutiu de uma maneira assim, muito maior do que a gente esperava, né? Porque a princípio nós estávamos muito interessados na história em si, né? Num próprio entendimento para os próprios jornalistas, né? Nós queríamos conhecer esses personagens. E conforme nós fomos investigando, a gente descobriu que era uma história de muita violência, né? Muito complexa e que era muito séria, de fato. E ela se tornou tão séria que, ao final das reportagens, eu recebi na casa dos meus pais uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar, né, pedindo para que nós não dessemos sequência às reportagens, porque era um assunto, né, perigoso, que nós não sabíamos de fato onde nós estávamos mexendo, uma ameaça muito clara, assim, né? Dizendo que nós não, e que era para nossa própria segurança não continuar investigando o assunto, né? Mas não que a pessoa, ela em si estava nos ameaçando, mas ela falou assim, ó, tem pessoas que vocês correm risco por causa de outras pessoas, né? Então foi meio que uma ameaça indireta, né? E
E o que a gente não sabe hoje é como é que ele conseguiu o telefone da casa dos meus pais, inclusive, né? O que, claro, é um pouco assustador, claro, né? Mas o conjunto de matérias, o nosso propósito já estava, de fato, encerrado, né? O que nós pretendíamos fazer em seguida era buscar ainda mais personagens. Tanto é que na matéria a gente pede, ó, quem... Né? A gente sabia que ia ser difícil, mas nós colocamos, ó, quem souber de mais histórias, né? Inclusive conte versões que nós não tivemos acesso, que entrasse em contato. Mas não tivemos outra ligação, né? E o telefone que estava na matéria não era o telefone da minha casa, era o telefone do veículo de comunicação onde eu trabalhava. Então, as pessoas realmente perceberam que tinha mais coisa ali do que as pessoas de fato contavam, né? O Marins Belo, ele era... inclusive alguns personagens comentaram que ele em si não era a pessoa violenta, apesar de estar sempre muito bem armado. Falavam que ele era o comandante de uma equipe de outros jagunços, né? E que esses jagunços, sim, eram quem efetivamente iam para a ação, né? Para a violência, para retirada à força, para queimada de plantações, para matar os animais, né? Essas táticas de coerção para retirar as pessoas dessas propriedades. Então, o que se falava é que ele era o comandante da coisa, né? Que ele era o líder da coisa. Mas, de novo, né? Essa é uma história não oficial, né? A história oficial é que ele era um funcionário do Estado, do Banestado, especificamente, que tinha aqui na região uma companhia imobiliária, né? Então ela detinha muitas terras aqui, e o Marins Belo era responsável pela segurança dessas propriedades, especificamente dos pinheiros que existiam nessas terras, né? Porque eram coisas que, as araucárias, né? Eram derrubadas com muita frequência para comercialização. Então, às vezes pelas próprias madeireiras da região, né? Elas derrubadas e vendidas de maneira ilegal. Então, teoricamente, né? A função do Marins e da sua equipe era a proteção dessas terras. Sim, o que se conta é que com a chegada do Coronel Lapa, o Coronel Lapa tinha um pouco dessa missão de eliminar um pouco esses conflitos, né, e de fato dar uma limpada na situação, né, fazer uma limpeza na situação. E conta-se que a partir da chegada dele, a figura do Marins Belo desaparece um pouco, né? Mas a dona Dalva, que era viúva, conta que a relação entre os dois não era de conflito totalmente, era uma relação de certa forma amigável. A relação, eu imagino que não era tão turbulenta entre os dois, porque o Marins Belo tinha uma carteirinha de inspetor de quarteirão, inspetor-chefe, que era cedida pela própria polícia. Essa carteirinha, inclusive, dava autorização para que ele andasse armado. Então ele tem um histórico, né, de relação com a polícia. Então, mas quando de fato o Coronel Lapa vem para cá, o que se diz é que essa situação com os jagunços acabou se apaziguando, né? Ou pelo menos acabou ficando um pouco mais em segundo plano. Mas efetivamente como se deu a relação dos dois eu não vou saber dizer, né? A dona Dalva, viúva, comenta que não era uma situação de inimizade, né? Pelo menos é o que ela comenta. Como que morre o Marins Belo? Existem duas versões para essa história. A versão não oficial é que em um tiroteio o Marins Belo recebeu um tiro e essa bala ficou alojada próxima ao coração, mas que não o matou. Desculpa, eu bati aqui no microfone. Vou retomar aqui. Bom, existem duas versões para a morte do Marins Belo. A versão não oficial que se conta é que ele, num tiroteio, recebeu um tiro e essa bala ficou alojada próxima ao coração. Não o matou de imediato, mas era uma bala que não poderia ser retirada, porque se fosse retirada poderia, né, acontecer de ele não sobreviver. E ocorre alguns anos depois desse tiroteio que essa bala, diz que ele estava inclusive próximo da rodoviária velha, e essa bala de certa forma teria se movido de alguma maneira, causando a ele um infarto e ele morre.
Porém, a história que a dona Dalva contou na época foi, na verdade, que ele morre em casa. Ele morre em casa, diz que ele não se sente bem, ele vai até o quarto, chama, inclusive, acho que uma das filhas, comenta, ó, eu não tô bem, tô ficando cego, ele estava perdendo a visão. E daí diz que ele tem um mal súbito ali, ou um infarto, e ele de fato morre em casa. Essa é a história que a gente tem pelo final das contas, né? Eu quero te perguntar agora sobre a história que você ia contar, que você falou que é do seu avô. Ah, tá. Tá, bom, essa história ela não tem muita relação com isso, não sei se vai servir para vocês, mas foi uma história que eu ouvi na época. Que eu fui perguntar para minha avó se ela conhecia a figura do Marins Belo, e ela em si não conhecia, mas aí ela me contou essa história. Só fazer uma pausa antes que eu me esqueça. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu acho que vai interessar vocês. O Francis Mar, você conheceu o Francis Mar? É estranho esse nome. Cara, o Francis Mar, ele tá morando aqui agora. E ele é casado com a Cíntia, e a Cíntia, cara, tem, agora que eu me lembrei, uma história muito doida. Parece que a avó dela tinha uma casa aqui no centro de Cascavel. E eles pediram para ela sair dessa casa de qualquer jeito. E aí parece que ela falou, não vou sair, a casa é minha, eu vou sair. E ela, não, você vai sair. E disse que, cara, não tem que perguntar para ela, mas parece que a avó dela pegou em ar, meio que a casa das 7 mulheres, assim, sabe? E disse que trocou tiro com os jagunçada aí e infelizmente parece que ela teve que sair, na base do tiro. E ela conta essa história, cara, conta a história. Inclusive, um dia que ela contou assim com muita tristeza, sabe? Porque diz que não foi só o caso dela, a casa era dela, ela foi obrigada a sair e saiu na base do tiro. E ela tá aí, tá viva, é fácil de encontrar ela aí, né? E eu acho que é muito legal porque é uma história de uma mulher assim muito forte, sabe? Muito boa essa história aí, né? E o Francis que me contou, depois ela me contou por cima, assim, mas é boa, uma história que eu acho que ela vai ter mais propriedade para falar do que eu, que sou um mero intermediário, né? Tá, essa história é o seguinte, o meu avô, eu conheci ele já, assim, quando eu me conheço por gente, né, muito pequeno, eu conheci ele já numa cadeira, numa poltrona. Meu avô era tetraplégico. E o meu avô, eu conheci ele muito pequeno, assim, ele estava sempre xingando e brigando e mandando os outros tomar no cu, filho da puta, e brigava, e sempre um cara muito raivoso, sabe? Muito, com, de certa forma, muita raiva, né? E o que acontece? Teve um dia que eu lembro, eu era muito pequeno, eu lembro que eu estava na casa e encontrei ele quieto e chorando. Eu vi ele chorando, e eu lembro que aquilo impactou, assim, porque eu sempre via ele brabo e brigando e chamando a minha avó e tal, e não sei o quê, pedindo coisa, e ele já não falava direito, porque ele também tinha dificuldade com a fala, mas eu via ele chorando. E eu lembro que aquilo me impactou, assim, né? E aí, passado um tempo, quando eu aí sim cresci, fui entendendo um pouco a situação, eu soube que ele tinha sofrido um acidente, tinha ficado naquela condição. Mas a história, na verdade, não era bem assim. E aí a história que eu descobri depois é a seguinte. Eu imagino que mais ou menos nessa época, também nos anos 60, nos anos 70, né, até teria que ver certinho a data, existia um cara que era um baderneiro, assim, conta-se que era um cara que gostava de arrumar muita confusão, um cara que vivia bêbado, arrumava confusão com todo mundo, tal, de Raul. E diz que ele era ladrão também, diz que entrava nas propriedades rurais à noite, pegava as coisas assim, e ele era um cara que arrumava confusão. E esse Raul dizia a história que ele não podia ser morto, que ele não podia morrer por... Não, mas essa história é off record, né? Então diz que esse Raul ele não podia ser morto. Porque diz que ele havia ido numa benzedeira e haviam costurado debaixo da pele dele, no pulso, um crucifixo. E aí então ele estava com o corpo fechado, ele não poderia ser morto de nenhuma maneira. E tanto é porque tentaram matar ele várias vezes por causa dessas confusão que ele se metia, e ele não podia ser morto. Até conta-se uma história que ele recebeu uma machadada na cabeça,
e que, inclusive, parece que o cérebro ficou exposto, uma coisa bem dramática, assim. E diz que ele ficou muito mal, muito, assim, evidentemente, né, imagina. Mas diz que ele não morreu, diz que ele, inclusive, se recuperou em casa. Conta isso, e diz que ele levou facada de um jeito, facada de outro, e tiro, e não podia morrer, não morria. E ele sempre criando confusão. Aí, então, surge em Cascavel a tal da figura do inspetor de quarteirão, que eram essas pessoas que recebiam essa carteirinha da polícia e passavam a ser espécie de guardas do bairro. E um desses inspetores decidiu que ia dar um fim nesse cara, porque ele estava só arrumando confusão e tal. E contratou mais pessoas para poder resolver o problema com esse personagem. E o que acontece? Já se falava, né? Já se falava que, acho que vão dar um fim no Raul. O meu avô entra na história aí de gaiato, na verdade. O meu avô, ele gostava, né, ao final do dia, ele atravessava um campo de milho, assim, e chegava no outro lado, num bar, tinha um boteco, e ele ia lá no final do dia tomar uma bebida, e ele estava atravessando esse campo. Quando chegou meio que estava chegando no bar, assim, parece que ele viu uma movimentação estranha. Ele viu uma movimentação estranha ali e ele ficou com receio de que alguma coisa acontecer. E o que se conta é que esse grupo contratado para dar fim no seu Raul estava nesse boteco. E ele meio que se assusta e volta para dentro do milharal. E esse pessoal que estava no bar acha que o meu avô era esse Raul. E vão atrás dele. Encontram ele no meio do milharal e batem nele. E batem nele com pedaços de pau, com pregos. E esses pregos perfuram boa parte do corpo, inclusive várias regiões da cabeça. E meu avô fica... E aí até que alguém, né, que eu não sei se alguém chega ali ou no meio daquela confusão, fala, opa, peraí, esse aí não é o Raul. Esse aí é o seu Pedro, é outra pessoa. E simplesmente largam ele lá e vão embora. E aí nisso, a minha avó e o meu pai, na época, falaram assim, olha, onde é que está o seu Pedro? Onde é que está o seu Pedro? E vão atrás e procuram, não encontram, até que eles vão por esse carreiro e encontram ele depois de várias horas lá, no meio do sangue, ele já praticamente morto. E levam ele, então, para o hospital. Levam ele para o hospital, ele é atendido e ele sobrevive, mas infelizmente ele fica tetraplégico, né? E esse é um momento onde muda muito, claro, a vida dele, né? Porque ele sempre foi conhecido como alguém, era muito diferente da figura que eu conheci, né? Era alguém muito trabalhador, alguém que estava, né, sempre na lida do trabalho. Então foi esse ponto, claro, que marca uma mudança muito nele, né? Porque a história que eu conhecia que era alguém sempre muito trabalhador, alguém que viveu trabalhando na roça, trabalhava horas a fio, sustentou toda a família, né? E era uma pessoa muito diferente do que eu conheci, né? Uma pessoa braba, né? Assim, nervosa, estressada, enfim, né? E aí ele vai para casa do hospital já acamado, e a minha avó cuida dele durante 20 anos, né? Nessa circunstância. Mas uma coisa que acontece logo após ele voltar para casa é que ele recebe a visita do Raul. O Raul vai até a casa e pede para minha avó se ele poderia falar com o meu avô. E o Raul, minha avó, né, talvez também pela circunstância de medo, né, assim, sim, né, permite. Ele entra na casa e ele senta ao lado do meu avô e ele pede desculpa para o meu avô. Ele fala assim, olha, o que aconteceu contigo era para acontecer comigo. E ele, de certa forma, pede, da sua maneira, desculpas para ele e tal, e ele decide ir embora. E o Raul pede ir embora. E ele some, e a história que se tem é que ele vai para o Mato Grosso. Ele sai de Cascavel e vai para o Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, ele sai fugido, até porque sabiam que estavam atrás dele, né? E lá no Mato Grosso diz que ele vai trabalhar numa propriedade, na parte de colheita, e diz que teve um dia que ele conseguiu caçar um tatu. Caçou um tatu, ele
traz esse tatu para o acampamento e ali no acampamento ele encontra 2 argentinos. E os argentinos falam, opa, nós vamos, né, ter janta, vamos fazer um churrasco e tal. E diz que ele fala para a gente, olha, vocês não encostem no meu tatu. Esse tatu é meu, quando eu voltar eu vou fazer tal, não sei o quê. E ele vai trabalhar. E diz que esses 2 argentinos acabam matando e comendo o tatu dele. E quando o Raul volta, como ela disse que eram 2 piazões, assim, e diz que o Raul dá uma camaçada de pau nos 2, bate nos 2, agride os 2. E vai dormir, vai descansar e tal, e os, né, se separam ali e tal, e cada um vai para o seu canto e tudo mais. Durante a madrugada, os argentinos dizem, não, não vai ficar assim essa história, né? E conta, né, a lenda também que então durante a madrugada um desses argentinos vai até o alojamento, o acampamento ali onde ele está no meio da mata e dá com um facão, né, ou com uma foice, isso, né, com um facão ou com uma foice dá na garganta desse Raul, que praticamente corta o seu pescoço fora, mas diz que ainda tinha alguma coisa conectada. E dado pela gravidade do ataque, né, não se deduz que ele sobreviveria. E ele sai dali. No outro dia, pela manhã, cadê o Raul? Cadê, né, tem que trabalhar, e diz que ninguém fala nada, até que o contratante vai até o alojamento e encontra o Raul e ele agonizando, porque lembrando, ele não podia ser morto por causa da cruz debaixo da pele. E diz que eles colocam o Raul dentro de um carro com o pescoço preso por um fiapo e diz que vão levando ele para um hospital, e diz que esse hospital era muito longe, questão de vários quilômetros, e nas condições de estrada de chão é um trajeto ainda mais penoso. E diz que ele vai agoniando e soltando grunhidos. E se conta que ele vai então até próximo do hospital, depois de vários quilômetros ainda grunhindo, né, da maneira como seria possível, sei lá, né, até que a poucos quilômetros do hospital ele efetivamente morre. E aí se dá fim à história desse Raul. E depois que eu soube dessa história toda, né, e que me contaram evidentemente quando eu era maior, que eu tinha algum discernimento para isso, eu lembrei da situação quando eu vi o meu avô chorando. E talvez seja uma mera coincidência, talvez uma coisa não tenha relação com a outra, eu não sei que faculdades lhe restavam, né, depois de tanto sofrimento, mas eu associei a alguém que estava triste pela sua história ter sido desse jeito, né, por ter talvez a partir daquele momento faltado com a sua família, né, por não estar mais presente, não ser mais, de certa forma, aquele provedor que ele foi naquela circunstância, de deixar a esposa e filhas, né, e filhos, são vários filhos, talvez numa situação em que ele não poderia mais ajudar, e passou a ser cuidado. E naquele lapso de consciência, talvez essas lágrimas caíram, né, e depois aquilo volta-se a raiva, né, o estresse, o sentimento talvez de incapacidade de sair daquela situação. E é uma história que me marcou muito, que ficou muito nisso, e tanto esse personagem Raul, por ter causado tudo isso, né, pela sua própria história misteriosa, e pela história do meu avô, que eu acabei conhecendo não pela boca dele, mas pela boca de uma pessoa completamente diferente que eu também nunca conheci. Bom, essa história foi contada, esse caos foi contado pelo meu pai e foi transformado num pequeno conto pela mão da Juliane Brita, que é uma jornalista que trabalhava comigo na época do Gazeta Out. E esse texto ele abre a reportagem sobre o Marins Belo. E nós usamos essa introdução porque de alguma maneira representava todas essas histórias que vão ganhando contornos míticos com o passar dos anos, né? Esse Vicentão era mau. O que eu posso lhes dizer fielmente é que o mancebo entrava no bar,
pedia uma bebida, sacava o revólver e com o cano mexia a pinga. Se você estivesse por lá, poderia ser escolhido para beber o preparado. Ele escolhia, mas você não tinha opção. Ou bebia o gole batizado, ou rezava o valente, era batizado com o cano da pistola. No mínimo, era para ver o sujeito se embrenhando no mato, no meio das plantações, com as balas unindo na orelha. Só que veio um dia em que alguns funcionários do DER, Departamento de Estrada e Rodagem, estavam no bar quando o Vicentão entrou. Passou que foi um arrepio em todo mundo, que aquilo era coisa ruim. Chegou, pediu a água forte, crismou e chamou o patroleiro para a briga. O menorzinho deles foi de um gole só. E o patroleiro, que era cria de rato e nem andava pelado, pediu outra dose. 5 balas, das que não têm açúcar, foram da roleta para dentro do copo. O que ele disse quando devolveu o copo ao Vicentão foi mais ou menos assim: agora é sua vez. Tem 5 aí e mais uma aqui para você. Rabinho no meio das pernas, foi outro gole só. E o Vicentão tomou o rumo da saída. É, meu senhor, ouvi dizer que é verdade. Adaptação literária do relato de Oswaldo Costa.